Multiplicadores de Lagrange. Vamos lá, determine o valor máximo e o valor mínimo, assim como os pontos onde ele ocorrem, da função f de xy igual a 3x mais 4y menos 1, sujeito à restrição x² mais y² igual a 9. Aqui é exatamente um exercício de multiplicadores de Lagrange, bem claro. O que é os multiplicadores de Lagrange? O contexto é o seguinte, eu tenho aqui uma função f, que é uma função que eu quero maximizar ou minimizar, mas não é uma maximização ou minimização no sentido do teste da derivada segunda. Eu quero maximizar ou minimizar ela com alguma restrição, uma restrição no formato de uma função g de xy igual a uma certa constante. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, antes de mais nada, esse contexto aqui eu estou apresentando para duas variáveis, mas vale igual para qualquer número de variáveis. Vai sempre ser a mesma metodologia, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer quando a gente tiver que trabalhar com isso? Primeira coisa, a gente vai calcular o gradiente das funções envolvidas, vai calcular o gradiente da f, vai calcular o gradiente da g. Depois, tu vai montar esse sistema de equaçõezinhas aqui. O gradiente da f tem que ser lambda vezes o gradiente da g. Quem que é lambda? Lambda é o multiplicador de Lagrange. Lambda é esse número que a gente também não conhece. Nem sempre precisa descobrir quem é esse lambda, viu, pessoal? Ele vai ser uma variável, digamos assim, auxiliar. Então a gente tem que montar esse sistema de equações. Quantas equações temos aqui? Temos tantas equações quantas variáveis eu tiver, porque isso daqui é uma equação vetorial. O gradiente da f é um vetor, no caso aqui a f vai ter duas variáveis, vai ter duas componentes. O gradiente da g também vai ter duas componentes. Então aqui eu tenho, na verdade, duas equações, ou quantas equações eu tiver o número de variáveis. Mas tem um probleminha. Quantas incógnitas eu tenho? Eu tenho 3 incógnitas, porque eu tenho a incógnita, nesse caso, x, y e também o lambda. Então eu preciso de uma nova equação para conseguir resolver esse sistema. Mas a nova equação, ela sempre está dada, ela é a própria restrição. Então a gente monta aí esse sistema de equações, vai ter o número certo de equações e o número certo de incógnitas. Feito isso, resolve esse sistema, encontra ali os pontos x e y, o lambda não é necessário encontrar, não é em todos os exemplos que a gente vai encontrar lambda, inclusive nesses daqui a gente não vai precisar usar lambda para resolver esse problema, tá? Então, descobre os pontos, substitui na função, quem for maior é o máximo, quem for menor é o mínimo, tá bem tranquilo. Vamos lá, então como é que a gente vai fazer? Primeiro, identificando as funções. A função f sempre está dada, não tem muito mistério. A única coisa aqui é identificar que essa função aqui é a função g. G de xy é x² mais y². Feito isso, calcula os gradientes. Gradiente da f. Primeiro deriva em relação a x. Derivou 3x, deu 3. Depois vai derivar em relação a y. Derivou 4y, deu 4. Gradiente da g, também muito fácil. Derivou x², deu 2x. Derivou y², deu 2y. Então tem o gradiente da f e o gradiente da g. Tendo os gradientes, monta o sistema. Então o sistema aqui lembra sempre esse daqui, ó. O gradiente da f é lambda vezes o gradiente da g. Nesse caso, o 3, 4, que é o gradiente da f, tem que ser esse lambdazinho aqui, vezes o gradiente da g, que é o 2x,2y. Então, quantas equações isso me deu? Me deu duas equações. A primeira, 3 é igual a lambda vezes o 2x. Primeira identidade aqui. E o segundo, o 4, que é a segunda componente desse vetor, tem que ser lambda vezes 2y. Esse lambda aqui ele está se distribuindo, pessoal. Ele está se distribuindo aqui nas duas componentes do vetor do gradiente da g. Só que, como eu disse, essas daqui são só duas equações e, por enquanto, eu tenho 3 incógnitas, o x, o y e o lambda. Preciso da nossa terceira equação, que é x² mais y² igual a 9. Sistema está montado, agora eu preciso resolver. Como é que a gente vai fazer para resolver esse sistema? Tem um método que muitas vezes, na maior parte das vezes, vai dar certo, que é o seguinte: começar só olhando as duas primeiras equações e substituindo o lambda, ou substituindo não, e isolando o lambda nas duas equações.
O que eu preciso tomar cuidado? Eu preciso tomar cuidado se eu realmente posso passar esse 2x dividindo, porque sempre que a gente vai no cálculo dividir, tem que tomar cuidado se eu estou dividindo por uma coisa que é zero ou por uma coisa que não é zero, porque eu não posso dividir por zero. Então eu tenho que prestar atenção. Será que x poderia ser zero? Olha, se x fosse zero, 3 teria que ser igual a zero, porque 0 vezes lambda é zero. E 3 nunca é igual a zero. Então o x não pode ser zero e beleza, maravilha, posso dividir por 2x. Mesma coisa, vou poder dividir por 2y. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Se 3 é lambda vezes 2x, passo 2x dividindo e tu encontrou que lambda é 3 dividido por 2x. Mesma coisa na segunda equação. Se 4 é lambda vezes 2y, lambda é 4 dividido por 2y. Então o que tu descobriu? Que lambda, ao mesmo tempo, é isso e isso daqui. Ou seja, o 3 sobre 2x tem que ser igual ao 4 vezes 2y. E a partir dessa equação, agora a gente vai tentar isolar o y em função de x, alguma coisa assim. Vamos lá. Passa os dois multiplicando, multiplica cruzado, ó. 2y vezes 3 ficou 6y e 2x vezes 4 ficou 8x. Então 6y é 8x. Agora, divide os dois lados por 6. Y é 8x dividido por 6, dá para simplificar. 8 por 6 fica 4 terços, tira esse x aqui para fora para ficar mais fácil. Então ficou y igual a 4 terços de x. Feito isso, eu tenho y isolado em função de x. Vai para a terceira equação, que foi a única que tu não usou ainda. Vai para lá. X ao quadrado mais y ao quadrado é 9, mas y era 4 terços de x. Então eu coloquei aqui 4x sobre 3 ao quadrado. Abre esse quadrado, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, e ficou aqui o x ao quadrado. Agora faz um MMC aqui em todos os termos da esquerda, né? Poderia multiplicar os dois lados da equação por 9, talvez fosse mais fácil. Mas enfim, vamos fazer um MMCzinho aqui para resolver desse jeito que está no slide. Então, fez MMC entre 9 e 1 é 9, 9 dividido por 1 é 9, vezes 1 ficou 9x ao quadrado aqui, 9 por 1, 9 é 1, vezes 16 ficou 16x ao quadrado aqui, igual a 9, esse lado não mudou. 9x ao quadrado mais 16x ao quadrado é 25x ao quadrado, e agora passa o 9 multiplicando, passa o 25 dividindo. Então ficou x ao quadrado igual a 81 sobre 25. Tira a raiz dos dois lados, raiz de 81 é 9, raiz de 25 é 5, então o x é 9 quintos ou o x é menos 9 quintos. Resolvi? Ainda não, porque por enquanto eu só encontrei os valores possíveis para x. Agora eu preciso encontrar os valores de y, que já está isolado em termos de x. Então é muito fácil, tu só substitui lá onde tu já tinha esse y isolado em função de x. Se x é 9 quintos, vamos para o primeiro caso, então o y é 4 terços vezes x. 4 terços vezes 9 quintos. 9 com 3 já dá uma simplificadinha aqui, ó, por 3, ficou 1 aqui e 3 aqui. 4 vezes 3, 12, 1 vezes 5 é 5, encontrou o teu y igual a 12 quintos. Agora, no segundo caso, se o x for menos 9 quintos, não vai mudar nada, só vai mudar um sinal. Fica 4 terços vezes menos 9 quintos, simplificou o 9 com o 3, ficou menos 3 ali, e dá menos 12 quintos. O que eu fiz aqui? Eu encontrei os dois candidatos que eu tenho a máximo e a mínimo. O primeiro, 9 quintos para x, 12 quintos para y, e o segundo, menos 9 quintos para x e menos 12 quintos para y. Então eu tenho aqui os meus dois candidatos. Então sempre vai aparecer esse parzinho aí, porque um vai ter que ser o máximo e o outro vai ter que ser o mínimo, né? Tem que aparecer os dois se o problema estiver pedindo os dois. Então, vamos lá, substituindo na função, eu tenho que substituir esses candidatos para saber quem é que é o máximo, quem é que é o mínimo. Jogou lá, f do primeiro, f de 9 quintos, vírgula, 12 quintos. 3 vezes 9 quintos mais 4 vezes 12 quintos menos 1. Só joga ali na expressão da tua função f. Aí, 3 vezes 9, 27. 4 vezes 12, 48. Então, 27 quintos mais 48 quintos menos 1
faz de novo um MMC aqui, entre 5, 5 e 1 é 5. 27 mais 48, menos 5 quintos. 27 mais 48, 75. 75 menos 5 é 70. 70 quintos dá para dividir, é 14, um número inteiro. Agora, a f do menos 9 quintos menos 12 quintos muda pouca coisa, muda o sinal aqui do 9, muda o sinal aqui do 12, então ficou menos 27 menos 48, menos 5, e aqui dá menos 75, com menos 5 dá menos 80 quintos, e menos 80 quintos é menos 16. Então agora tá tudo pronto, só falta responder. O valor máximo aqui entre 14 e menos 16 é 14. Então, o valor máximo de f sujeito à restrição é 14, atingido nesse ponto aqui, 9 quintos, 12 quintos. E o valor mínimo é o menos 16, atingido nesse outro ponto aqui que tu tinha encontrado. Enfim, multiplicadores de Lagrange, mais ou menos isso, espero que tenha ficado claro. Bons estudos para vocês.